Começa agora mais uma edição do programa Coopera Mais. Aqui é o seu espaço para ficar por dentro das notícias e das histórias que transformam o cooperativismo no Brasil. No programa de hoje, você vai conhecer o trabalho desenvolvido por uma das cooperativas mais emblemáticas do país, entender sua história, seu modelo de atuação e também fazer um balanço de um dos maiores eventos do agro nacional. Eu estou falando da Cooperativa Agroindustrial de Cascavel e, para isso, o meu convidado de hoje será o presidente da Copavel, Dilvo Grolli, presidente que já está com a gente aqui no nosso telão para conversar um pouquinho então. Presidente, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem por aí? Muito obrigado pelo convite. Estou inteiramente à disposição para a gente conversar um pouco sobre Copavel, sobre o Sul Rural, sobre o nosso agronegócio brasileiro. Vamos lá, presidente. Esse nosso programa aqui, né, ele tem, entre tantos objetivos, apresentar um pouco das cooperativas para a nossa audiência. Então, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a Copavel, conta um pouquinho, vamos voltar um pouco na história, como nasce a Copavel, quais eram os grandes desafios da Copavel lá no começo, enfim, conta um pouquinho dessa história de como tudo começou para a gente. A Copavel foi fundada no dia 15 de dezembro de 1970 por um grupo de 42 produtores rurais aqui do oeste do Paraná. A sua sede continua sendo a cidade de Cascavel, o município de Cascavel, e ela trabalha exclusivamente com produtores rurais do estado do Paraná, atingindo principalmente a região oeste e o sudoeste. Cooperativa que no início lá, os agricultores tinham deficiência, dificuldade muito grande para equilibrar o agronegócio regional, porque aqui nós éramos produtores rurais, estavam com dificuldade, porque nós tínhamos empresas multinacionais e cerealistas, e era difícil para o produtor rural ter um equilíbrio dos preços e ter uma realidade transparente sobre a situação de preço de mercado, assim como os insumos. Porque as cooperativas têm uma responsabilidade, elas fazem isto de maneira transparente, porque você termina um exercício social, que geralmente vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e aí você tem que fazer uma prestação de contas. E na prestação de contas você dá uma visão para os associados dos números que a cooperativa movimentou durante o ano, não somente o faturamento, mas assim o seu desempenho econômico, se teve sobras ou teve falta. Esta é a transparência que a cooperativa faz para os produtores rurais, é isso que o produtor precisa, ter uma empresa que ele é associado, participa, e ele então tem aí uma realidade dos preços que a cooperativa passou para ele, e os preços também que a cooperativa pagou por os seus grãos ou para a sua proteína animal. E isso então foi que cresceu muito o cooperativismo no oeste do Paraná e no Paraná todo. O Paraná ele tem mais de 74%, entre 74% e 75% de pequenos produtores rurais, 24% de médios produtores rurais e somente aí 4% a 6% de grandes produtores rurais. E o cooperativismo tem um objetivo, é a proteção das pessoas, principalmente o pequeno e o médio. E com isso, então, as cooperativas no estado do Paraná cresceram, se desenvolveram, e um caso específico da Copavel. Ela foi fundada e ela tem a responsabilidade até hoje de ser esse equilíbrio no mercado. E a cooperativa, a Copavel em especial, cresceu muito, porque ela no início era somente para insumos e grãos, e depois ela desenvolveu também muitas agroindústrias. Tanto é que a Copavel hoje envolve, tem um complexo industrial com 18 agroindústrias. E o que é isto? Visa dar ao produtor uma visão e melhores preços e condições para ele. Porque se você consegue ter o insumo fabricado e desenvolvido dentro da própria cooperativa, dá, além de uma segurança de qualidade e transparência cooperativa, dá também ganhos financeiros, porque ela tem que ser uma empresa eficiente. A cooperativa não pode ser uma empresa que não tem uma eficiência. Tem que ter competitividade, a competitividade no mercado só faz com eficiência. A eficiência é fruto de trabalho, de dedicação, determinação, e isso o cooperativo tem que fazer em condições iguais às grandes empresas mundiais. Hoje não temos um Brasil isolado, um Brasil que só pensa no agronegócio brasileiro, e a Copavel,
que exporta para 40 países, tanto derivados de grãos, de soja, assim também como proteína animal. Também exportamos adubos para a América do Sul. Então, isso faz com que a cooperativa tem que ser eficiente, competitiva, e a razão de tudo isso é que nós temos um comprometimento com os associados, e principalmente aqui do estado do Paraná, que a grande maioria, mais de 74%, 75%, são pequenos produtores. Por isso que desde a sua fundação, em 1970, ela sempre teve um progresso e sempre teve uma visão estratégica. E nunca saiu do seu objetivo principal, que é atender os agricultores associados e dar um equilíbrio no comércio de todos os insumos e também na área de grãos e o seu valor agregado. Quando a gente fala em valor agregado, a gente está valorizando socialmente a região, gerando emprego, gerando imposto, e isso é distribuído para as prefeituras e para a comunidade como um ganho social. Ganho social não é dar o pão às pessoas, mas sim ensinar as pessoas a ganhar o pão de cada dia. Uhum. Presidente, qual é o perfil comercial hoje da cooperativa? Ela atua numa área mais de proteína animal, de grãos, enfim. Qual é o perfil comercial que é de atuação da Copavel? Nós temos um programa, certo, desenvolvido dentro da cooperativa, que é nenhum produto tenha mais que 25% no valor do faturamento. Grãos não pode passar de 25%, carne de frango não pode passar de 25%, carne suína não pode passar de 25%, insumos também não pode passar de 20%, 25%, assim como as agroindústrias. Nós temos um equilíbrio muito grande entre a avicultura, que representa de 20% a 25%, e também os insumos, que representam de 20% a 25%. E tudo isso dentro do portfólio de produtos da Copavel e dentro da sua presença no mercado, a sua visão estratégica. Qual é a visão estratégica? É ter uma visão de como você vai trabalhar durante o ano. E isso não pode passar de 25%. Por quê? Isso é uma garantia para toda a sociedade, tanto associados como assim tem os agentes financeiros envolvidos, assim tem a comunidade também, que tem envolvimento, que quando você gera uma quantidade de emprego, você acaba tendo envolvimento com a sociedade, e esse envolvimento, melhor dizendo, tem que dar garantia. Qual é a garantia? Que é uma empresa sólida e cada dia esteja mais sólida, que ela passou a representar não somente a economia de um grupo de produtores, mas a economia de uma região e de um estado também. Uhum. Presidente, hoje eu imagino que a cooperativa, presidir a cooperativa exija uma visão muito ampla, né? O senhor está aí à frente de uma cooperativa que exige essa visão ampla. Na sua avaliação, quais são as principais prioridades da sua gestão agora à frente da cooperativa, em especial aí, por exemplo, para 2026, enfim, para curto prazo? Você começa a ver que uma cooperativa ou uma empresa comercial ou econômica que tem um faturamento de 6,3 bilhões de reais anualmente, já não é uma empresa pequena, é uma empresa que tem um peso no mercado. A Copavel, por exemplo, no ano 2025, ela teve um crescimento de 19% do faturamento. Para o ano 2026, nós também queremos ter um crescimento entre 15% a 20%. Então, primeiro, o conselho de administração, que são eleitos pelos associados, eles têm que ter uma visão estratégica de que suas decisões sejam de acordo com a missão da cooperativa, que suas decisões sejam de acordo com o mercado. Não é só ter a visão da cooperativa, você tem que entender o mercado momentâneo e o mercado futuro. Então, quando você fala assim, quais as principais exigências de um administrador de cooperativa, tem que ser um administrador que tenha consciência que é uma empresa grande, é uma empresa que tem responsabilidade econômica, tem responsabilidade social e que ela está no mercado, ela só vai permanecer no mercado se tiver competitividade. E na competitividade tem que ter eficiência. Por isso que você tem que ter também um equilíbrio entre duas partes na cooperativa, muito importante. A Assembleia Geral de Associados delega poderes a um grupo de associados para o Conselho de Administração.
juntamente com um conselho fiscal que é eleito por esses associados para ter uma fiscalização permanente nos rumos da cooperativa. Aí você tem um grupo de colaboradores e que a Copavel tem uma presença muito forte, inclusive criou o Conselho Executivo. O que é Conselho Executivo dentro da Copavel? É o conselho que visa executar todas as tarefas da Copavel. Aí o presidente, o Conselho Executivo é o presidente do Conselho de Administração da Copavel, que ele tem que fazer a ligação entre os executivos e o Conselho de Administração, que são os representantes dos associados. Então, uma responsabilidade que você tem e tem que entender que vocês, todo o Conselho de Administração, todo o Conselho Executivo e todo esse Conselho Fiscal, esse tripé, tem que entender que trata de uma empresa que tem que ter cada dia mais eficiência. Independente se você tem incertezas, a vida continua. Você está num momento, por exemplo, que o Brasil está caminhando com o ano passado, não saiu os dados oficiais, mas o crescimento brasileiro do ano 2025 vai ser em torno de 2,2% até 2,3%. Mas a cooperativa cresceu 19%. Mas por que ela cresceu? Porque ela teve uma determinação, teve uma visão estratégica e foi buscar isto. E não podemos ficar pensando deitado em berço esplêndido e trabalhar pela média. Ora, se o Brasil cresceu 2,3%, eu também vou crescer 2,3% e estarei na média. Não. O agronegócio brasileiro cresceu acima de 6% no ano passado, 2025. A Copavel cresceu 19%. Aí está que você tem que ter uma visão estratégica e ter determinação para isto, independente dos índices, os índices de crescimento do PIB brasileiro, que foi 2,25%, e também o crescimento do agronegócio brasileiro, que foi 6%. Nós estamos num estado que tem um grande privilégio, que é um bom clima, terras fantásticas, férteis, e também nós temos uma facilidade de estar ao lado do Mercosul, do lado da Argentina e todos os principais países da América do Sul, e temos também um porto estratégico para exportação. Então, você tem que inserir a cooperativa e a visão estratégica dos seus diretores, dos seus conselheiros, tem que estar alienado às perspectivas do mercado e não alienado aos crescimentos de outros setores da economia. Muito bem, presidente. Eu tenho que fazer agora um rápido intervalo aqui no nosso programa. Eu vou pedir para o senhor aguardar só um minutinho, porque a gente volta para continuar o nosso bate-papo, tá? E a você que está em casa, eu quero só reforçar um convite para rever essa nossa entrevista aqui e todas as outras do nosso canal. Acesse o nosso perfil lá no YouTube. Por lá o endereço é youtube.com/agromaistv. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa Coopera Mais. Sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente. Quero reforçar você um convite, siga as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado, viu? Você confere todas as informações do agro no Brasil e no mundo e também detalhes da nossa programação lá no Instagram, basta acessar @agromaistv. A gente vai voltar com o nosso bate-papo aqui com o presidente da Copavel, Dilvo Grolli, que já está com a gente aqui no nosso telão mais uma vez. Presidente, eu quero voltar esse nosso bate-papo falando sobre uma questão muito importante, falando sobre a Show Rural Copavel. Terminou recentemente, né? Um evento importante que movimentou a economia do agro já nesse começo de ano. Quero que o senhor traga para a gente qual o balanço que o senhor faz dessa edição do evento. Show Rural Copavel é um evento tradicional. Foi o primeiro evento do Brasil que se preocupou somente com inovações e tecnologias. Todos os eventos do Brasil até 1988 eram eventos que misturavam show gastronômico, show de entretenimento e show também outros que não tivessem assim um perfil único, inclusive de ser eventos ligados ao agronegócio, trazendo inovações e também tecnologias. O evento começou em 1989, foi o primeiro evento, aconteceu foi em 1989, e agora, no ano 2026, nós acabamos de realizar a 38ª edição. É muito importante frisar que o evento sempre teve uma missão,
inovações e tecnologias para o agronegócio. O evento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, sem evento que tenha qualquer outra conotação, de qualquer outro objetivo, se não for agronegócio, inovações e tecnologias. No primeiro evento, nós tivemos lá 110 pessoas, lá em 1988. Nesse último evento, em 2026, já foram mais de 430 mil pessoas durante os 5 dias, né? 600 empresas expositoras. Um detalhe, nós tínhamos mais de 700 empresas inscritas para participar do evento, mas nós definimos, assim como foi em 2023, 2024, 2025 e agora em 2026, no máximo 600 empresas, porque nós determinamos que nós teríamos um evento com as empresas mais representativas do agronegócio do mundo, e não ganhar em quantidade, mas sim buscar as empresas que tivessem o melhor perfil de tecnologias e inovações. Então, outra característica do evento é não ter um número excessivo de empresas, mas fazer uma triagem para que essas empresas que vão ao Rural tenham uma grande representatividade de inovações e tecnologias, para que assim nós possamos falar com os rurais, para que eles venham ao evento e vão encontrar o que é de mais moderno, tudo que existe para o agronegócio atualizado. Por quê? Se nós olharmos tanto a região sul, a região centro-oeste, que são duas grandes regiões produtoras, estamos colhendo agora a safra de milho e de soja também, e já plantando a segunda safra de milho. Daqui a uns dias vão plantar novamente uma nova safra de trigo. Mas essa tecnologia usada, principalmente nessa safra, estão colhendo agora. A soja e o milho, principalmente na região sul, no centro-oeste, assim para a gente ser bem claro e objetivo e com muita clareza, essas tecnologias utilizadas nessas lavouras que vão ser colhidas ou estão sendo colhidas, é tecnologias do passado. Como é que nós vamos falar com o produtor rural que tem uma tecnologia nova que ele precisa levar para a sua propriedade para continuar o crescimento e também aumentando a produtividade sempre? Nós temos que trazer um evento sempre para dar uma razão para que ele possa vir ao evento, entender o que está acontecendo no mundo das tecnologias e com as inovações, para continuar progredindo. Se nós olharmos o Brasil, aí nós estamos crescendo 4, 5% ao ano em produção de grãos, mas a metade desse crescimento está vindo por produtividade, e a produtividade é colher na mesma área uma quantidade maior de produto. E se nós olharmos, por exemplo, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós não temos novas fronteiras agrícolas. O que precisamos é ter insumos que aumentem a produtividade na mesma área. Há algumas regiões ainda que estão sendo transferindo de pastagem para a agricultura, mas são poucas as nossas fronteiras agrícolas para a agricultura. Então, nós temos que entender que esse evento rural tem esse objetivo e não pode sair desse objetivo, porque senão ele sai da sua missão, aí passa a ser um evento como era o evento antigamente, exposição de boi. Íamos lá com a nossa família tirar foto do boi, agora não pode tirar foto, somente tirar foto do boi. Nós temos que ter uma genética, essa genética tem que ser de última geração, assim como soja, milho, feijão, arroz e outros produtos agrícolas e pecuária, e que dá uma visão ao produtor como será a safra futura dele. Então, este objetivo do rural sempre foi, e nós temos que continuar nesta mesma linha, com a mesma visão estratégica. Não mudamos nada desde a sua fundação e não podemos sair dos objetivos, porque senão não existe razão você fazer um evento de tecnologia e inovações se você não trazer as melhores empresas e se preocupar somente com o número de empresas e não com a qualidade das empresas. Agora, presidente, numa experiência pessoal, o senhor caminhou bastante, conversou, né, com todo mundo. Que tipo de tecnologia ou de tendência te chamou mais atenção nessa edição da Copavel? O senhor acha que, de repente, a inteligência artificial que chegou de fato está inserida nos equipamentos? Ou, enfim, que tipo de tecnologia ou tendência te chamou a atenção nessa edição? Inteligência artificial, ela mudou o perfil das indústrias, ajudou o comércio, está ajudando a agricultura. Mas quando você bate lá, o que é melhor para mim? Ela vai dizer, vai vestir camisa azul e não vermelha. Ok?
A inteligência artificial fala isso. Agora eu tenho que experimentar se essa roupa fica bem com o meu perfil. Então, assim, o produtor, eu posso ter auxílio dessa tecnologia que está revolucionando o mundo todo e já chegou na agricultura e na pecuária para valer, assim como ela está no comércio, na indústria, na prestação de serviço, mas o produtor tem que ver a planta. Não adianta ele ver um montinho de soja assim, ó, tá? Ele olha, soja amarelo, grão grande, mas eu não sei se essa variedade de soja é ideal para a minha propriedade, porque nós estamos aqui na Copavel, uma região de ponta a ponta, dá 300 quilômetros. Tudo que se planta na região de Cascavel é diferente da genética se plantada na região do sudoeste, que tem um clima diferente, um solo diferente. Então, o que eu senti dos produtores rurais nesse evento? Uma busca para adequar o seu clima, a sua propriedade com a melhor genética e poder interagir com as empresas. Por exemplo, você pega uma empresa multinacional da Europa, americana, eles têm 10, 20 centros de pesquisas para desenvolver novos produtos. E o produtor não vai poder visitar todo esse centro de pesquisa. Mas o resultado dessas pesquisas estão no show rural, ou estavam no show rural, estarão nas próximas edições também. Então, o produtor tem condições de fazer uma visita ao mundo científico, ao mundo acadêmico, de todas essas empresas num só local. Quem não vai poder percorrer o mundo em busca de informação de todas essas empresas. Então, o que mais me chamou a atenção nesse evento 2026 foi a determinação dos produtores rurais. Eu até vou ter a ousadia de falar que hoje o produtor rural, ele colhe, cuida, planta primeiro, cuida e colhe, mas o que é, acima de tudo, o produtor rural de hoje? É um administrador de tecnologias e inovações para a sua propriedade. E aí ele tem que estar atualizado. A informação de ontem pertence ao passado. Ele precisa de informação de hoje para projetar a sua propriedade. Então, o que mais chamou a atenção foi essa busca dos produtores rurais ao empreendedorismo. Dentro disso, então, foi disparada as novas genéticas, as novas informações sobre agrícola e pecuária, e um elemento novo que está crescendo bastante. Se a gente olhar o Brasil, ela gasta por ano 85, 90 bilhões de reais em insumos agrícolas. E temos aí de 8 a 10 bilhões de reais em insumos biológicos, que são os insumos que fazem o mesmo efeito do que os químicos, mas que até então não era tão representativo no nosso portfólio de insumos. Hoje, os insumos biológicos estão crescendo muito, até porque o consumidor está cobrando da indústria, da agroindústria, e, por consequentemente, a cooperativa tem que entender isto, que nós somos representantes culturais, e levar essa preocupação do consumidor aos produtores, e não somente isso, mas adequá-lo a dar uma resposta a esse consumidor, que são o maior uso de insumos biológicos. Isto é bom, excelente. Nós estamos, no mesmo tempo, protegendo a natureza, protegendo o meio ambiente e talvez fazendo uma agricultura, uma pecuária do futuro, que a Europa também está exigindo de nós. Os nossos produtos não virão por criação do Brasil. São produtos que têm qualidade e sempre tiveram. Tanto isso que o Brasil é líder na produção e na exportação de soja. O Brasil é o terceiro colocado, o quarto colocado na produção de milho, mas tem aumentado as suas exportações de milho. O Brasil é o terceiro produtor de aves do mundo, mas é o primeiro exportador de aves. E assim nós temos condições de crescer também na suinocultura, nas outras proteínas. Então, o que nós temos que ter é uma visão que nós temos que atender o consumidor, e a visão do Show Rural nessa última edição deixou claro que nós temos uma missão nisto, que é aproximar cada dia mais o agronegócio, a sua academia, as empresas do agronegócio, que têm seu centro de pesquisa, as universidades, com os produtores rurais. E assim como a Copavel tem a sua missão de aproximar essas duas pontas, o Show Rural tem uma missão maior, que é o visual, não só aproximar no discurso, senão seríamos somente um palanque de discurso, mas sim mostrar na prática e ver e mostrar a eles as alternativas. Não se pode levar para os produtores rurais um pacote pronto e definido.
como aquele vendedor que chega com uma pasta lá na propriedade rural e fala, eu tenho esse adubo, tenho essa semente, tenho esse produto químico. É o que a minha empresa tem. O Jogo Rural não pode ser assim. O Jogo Rural tem que mostrar todas as empresas e a visão de todas as empresas. Aí o produtor será realmente o administrador de tecnologias para a sua propriedade, escolhendo a melhor. Muito bem, presidente. Eu tenho aqui um minutinho só e eu vou deixar esse último minuto para fazer um desafio de projeção, assim, né? Saber como o senhor enxerga ou como o senhor espera ver a Copavel daqui a 5, 10 anos, enfim, como o senhor imagina que a Copavel vai estar aí num futuro próximo, pelo menos qual é o seu sentimento, o seu desejo de ver a cooperativa dentro desse tempo? Temos que trabalhar muito, não sair dos princípios nossos do cooperativismo e buscar sempre o crescimento, mas esse crescimento tem que ser totalmente em parceria com o nosso associado. Não seria justo nós conquistar o mundo e deixar o nosso associado sem ter a participação neste mundo. E quem faz essa intermediação é a Copavel, é a cooperativa. Então, a mensagem final que a gente deixa é que o cooperativismo é a cooperação entre as duas pontas, seus associados e o consumidor. E nunca podemos nos esquecer que o cooperativismo cresce quando ele atende essas duas partes e quando tem a responsabilidade com a sociedade na área urbana também. Trazer o campo para a área urbana e fazer a área urbana entender como o campo tem se preocupado cada dia produzir mais, com maior produtividade, de acordo com a exigência dessa sociedade. Aí estaremos, nesse momento, fazendo realmente o nosso papel, que é de aproximar, levando condições ao produtor rural e buscando também do produtor rural uma experiência para que ele consiga satisfazer as necessidades da área urbana. Presidente Dilvo, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, de ter atendido aqui a nossa demanda, aceitado o nosso convite. Quero desejar muito sucesso aí no seu trabalho, viu? E saiba que o canal está aberto para esse diálogo. Vamos voltar a conversar em novas oportunidades, com certeza. Obrigado. Valeu. E a você que está em casa, muito obrigado também pela companhia, pelo carinho da audiência. A gente se encontra aqui ao longo da programação. Até a próxima. Tchau.